Ao vivo. Ao vivo. Meus amigos e minhas amigas, estamos aqui no dia 18 de maio de 2020, pela manhã, são 11 horas da manhã, para trazer informações a respeito da pandemia do Covid-19 aqui em Votuporanga. Recordando, essa pandemia foi regulamentada por Lei Federal 13979, que definiu que para o seu enfrentamento poderiam ser adotados isolamento, quarentena, determinação de diversas outras alternativas, mas o que é importante, eu quero destacar, no momento da análise da Lei 13979, é que as medidas previstas de isolamento e tudo mais somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas. Isso está no parágrafo 1º. Além disso, eu quero destacar também no artigo 3º dessa lei federal, uma lei federal, no parágrafo 8º está assim: as medidas previstas nesse artigo, quando adotadas, isolamento, quarentena e tudo mais, deverão, é um comando legal, resguardar o exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais. Além disso, a mesma lei federal, de cumprimento obrigatório por todos, diz no seu parágrafo 9º, o presidente da República, é uma norma personalista, o presidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais. Isso falado, é importante nós compreendermos, é uma lei federal. Veio um decreto a seguir a essa lei é de 6 de fevereiro, veio o decreto de 20 de março, e estabeleceu quais eram as atividades essenciais. Quem estabeleceu? O presidente da República, é o que diz a lei federal. Ao estabelecer as atividades essenciais, eu quero pontuar de maneira específica que, ultimamente, houve a definição, a inclusão, e isso é que é importante mencionar, das atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas às determinações do Ministério da Saúde, e também estabelecendo que são consideradas atividades essenciais as atividades acessórias, o suporte de disponibilização dos insumos necessários à cadeia produtiva relativa ao exercício e ao funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais. É importante nós destacarmos que essa norma veio através do decreto 10.292 de 2020. Veio essa inclusão desses itens. Muito bem. Após esse decreto, nós tivemos o decreto estadual, que também faz remissão, e é importante estabelecermos o decreto 64881, estabelecendo a quarentena, portanto, cumprindo a lei federal, e dizendo mais, dizendo que as atividades relacionadas no parágrafo 1º do artigo 3º do Decreto Federal 282 eram aquelas atividades essenciais. Portanto, o Estado cumprindo o que diz a lei federal. Além disso, nós tivemos, após a edição desse decreto estadual de 22 de março, em 6 de abril, um boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, que é quem comanda nacionalmente a questão do Covid. E nesse boletim epidemiológico, diz o boletim que a partir de 13 de abril, os municípios, o Distrito Federal e os estados que implementaram medidas de distanciamento social, nos quais o número de casos confirmados não tenha impactado em mais de 50% da capacidade instalada antes da pandemia, devem iniciar a transição para distanciamento social seletivo. Além disso, os locais que apresentarem coeficiente de incidência 50% superior à estimativa nacional, e aí tem toda uma questão dos leitos, das EPI, dos respiradores e dos testes laboratoriais. Muito bem. Após essas normas, veio o decreto 10.344, de 8 de maio de 2020, portanto, há 10 dias atrás, decreto do presidente da República, que é a autoridade
máxima do Poder Executivo Nacional. É aquele que a Lei 13.979 diz é o único competente para definir atividades essenciais. Muito bem, o que diz o Presidente da República? Inclui como atividade essencial as atividades de construção civil, os salões de beleza e barbearias, as academias de esportes de todas as modalidades. Após a edição desse decreto, sai um decreto estadual e diz que o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços ficaria restrito, especialmente salões de beleza, barbearias, academias de esportes de todas as modalidades. Ou seja, o decreto federal diz uma coisa e o decreto estadual contraria o decreto federal, que pela autoridade que tem a competência legal para definir atividades essenciais. Muito bem. Mais recentemente, nós tivemos um fenômeno de uma reunião lá em São José, foi videoconferência com o prefeito Edinho Araújo, no qual foram apresentadas diversas, eu diria, reclamações, críticas e apelos dos municípios da região noroeste paulista, vinculadas a São José do Rio Preto, que é a nossa sede regional, e nessa reunião nós procuramos demonstrar com muita e com absoluta clareza que nós tínhamos um cenário diferente daquele que vivenciado pela capital do estado, pela grande São Paulo, onde o número de casos é muito maior, onde o número de máquinas, da estrutura de saúde está sendo muito mais utilizado do que em Votuporanga. Nós salientamos 5 itens. Primeiro deles, o monitoramento de idosos. Votuporanga tem um projeto inovador, pioneiro, que está monitorando 100% dos nossos idosos. E através desse monitoramento, que é feito através de 30 bases de call center, são 40 funcionários, servidores públicos municipais que ficam nesse grande call center, e nós contatamos todas as semanas a totalidade dos nossos idosos e questionamos, perguntamos, consultamos a situação de saúde desses idosos. Isso faz com que nós tenhamos uma realidade muito presente daquilo que está acontecendo com o maior grupo de risco de Votuporanga, que são os nossos idosos. Muito bem, nós temos, portanto, e fizemos essa sugestão ao governo do estado, porque foi feito através da Prefeitura de São José do Rio Preto, o monitoramento de idosos que Votuporanga faz e talvez nenhum outro município esteja fazendo, o que torna Votuporanga uma situação especialíssima. Muito bem, nós tivemos também, fizemos a sugestão de uma campanha para aumentar a taxa de isolamento social em mais de 50% em todos os municípios do Noroeste Paulista. Além disso, fizemos a sugestão para que o governo estadual autorize o uso do coquetel farmacológico. E aí, não me parece razoável que dentro, eu não sou médico, mas que dentro de tantos artigos publicados por especialistas do Hospital Albert Einstein, da USP, de São Paulo, enfim, entidades e faculdades, universidades que são reconhecidas no mundo todo, no sentido do uso da hidroxicloroquina, azitromicina, que é um antibiótico, juntamente com sulfato de zinco, que é um outro produto, eu estou falando apenas os nomes, e anticoagulantes como a heparina, em fases diferentes da doença. Além disso, sugerimos, para o caso do Noroeste Paulista, a abertura do comércio por 3 dias e o fechamento por outros 3 dias. Além de uma norma comandada pelo governo estadual e comandada pelo governo estadual no sentido da obrigatoriedade do uso de máscara facial. Aqui eu quero mostrar a vocês o nosso projeto piloto inusitado, pioneiro,
e precursor de uma forma de você fazer o acompanhamento do grupo de risco. E através desse acompanhamento do grupo de risco, é importante dizer a vocês, na primeira semana nós tínhamos 6,2% de pessoas com sintomas, pessoas desse grupo de risco. Na quinta semana, apenas 0,5% se mantinham no grupo de risco, o que diz de forma muito clara da positiva ação desse projeto no sentido de proteger a vida e a saúde da população idosa, que é o grupo de risco mais importante. Na semana passada, nós fomos noticiados de que teria havido ingresso pelo Procurador-Geral de Justiça de uma ação direta de inconstitucionalidade contra alguns tópicos dos decretos que havíamos editado em relação ao Covid. Nós editamos o decreto exatamente cumprindo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. Dentro das condições técnicas de Votuporanga, nós temos usado normalmente 10 a 15% da nossa estrutura de UTIs e que são utilizadas para o tratamento do Covid. São respiradores, ventilação mecânica e assim por diante. Essa estrutura que temos tem sido utilizada de 10 a 15% para o tratamento dos nossos casos mais graves. Então, qual a conclusão que chegamos? Em cima daquilo que é dito pelo governo do Estado, a mais de 50%, o governador disse que haveria uma flexibilização para os municípios que se situavam acima de 50% de isolamento social, e Votuporanga, até o sábado passado, se situou desde 21 de março até o sábado passado, acima de 50%. Portanto, a nossa população está de parabéns, está acompanhando, está aceitando e cumprindo com o comando de isolamento social. Mas aí, e essa é a grande polêmica que está inserida, é que um desembargador, Dr. Canhas, concedeu uma liminar suspendendo os decretos municipais. Cabe aqui uma reflexão no campo jurídico, que não é minha, eu trago essa reflexão através de juristas que nos passaram a informação na nossa PGM, inclusive a Procuradoria-Geral do município, no sentido de que o município, nos seus itens de flexibilização, comandou aqueles itens que o presidente da República, com base na Lei 13.979, houvera estabelecido como essenciais. E a essencialidade não está questionada na ADI, que nós... Eu vou cortar um pouquinho. Posso? Podemos? Pode seguir. Um minutinho. Eu vou pedir que peguem para mim em cima da minha mesa. Bom, Porque a ADI está dando uma coletiva de imprensa aqui no seu gabinete. 3 pecinhas assim ao lado. Aos Tribunal profissionais de Justiça. imprensa, neste momento ele solicitou a sua assessoria que vá a seu gabinete buscar a cópia desta decisão aí da... Trocar de cadeira, que essa cadeira está dando lá. Ok, Retomando a coletiva agora. mais um minutinho para que todos... Parece que apagou a luz aí, viu? Estamos ao vivo pela página do Luto News. Neste momento o prefeito João Dado retoma a sua coletiva de imprensa. Ok. Retornando, pois, já com os materiais necessários, nós tivemos inicialmente uma ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta por um partido político contra uma norma decorrente da Lei 13.979 e que é a medida provisória 926, né? E nesse caso em especial, o Supremo Tribunal Federal afirmou que o artigo 3º, cabeça, remete às atribuições das autoridades quanto às medidas a serem implementadas. Ele não viu transgressão a preceito da Constituição Federal. Isso é a ação direta de inconstitucionalidade e a decisão do Supremo. Muito bem. No caso presente dessa medida judicial do Procurador-Geral de Justiça, e que foi julgada por
liminarmente pelo desembargador Vico Manhas, diz o nosso desembargador em seu despacho que as nossas medidas estariam em desconformidade com as atuais diretrizes federais. O que entendemos, e vamos submeter à apreciação do plenário do Tribunal de Justiça de São Paulo, entendemos que isso não aconteceu. As nossas determinações estão absolutamente dentro daquilo que o governo federal, que o presidente da República, a autoridade competente para fazê-lo, definiu como atividades essenciais. E vamos fazer essa defesa, portanto, no campo jurídico, em relação a essa norma. Então, em função dessas explicações, é que nós vamos recorrer da decisão do desembargador Vico Manhas, com todo respeito, mas denunciando que nós não descumprimos as normas federais, que é o que fala a Lei Federal 13.979. Portanto, a nossa expectativa é que possamos ter uma mudança de posicionamento do tribunal em seu pleno, na medida que vamos fazer a defesa dessa condição positiva de Votuporanga, com índices acima de 50% desde 21 de março de 2020 até sábado passado. Sábado houve um extraordinário índice que nós estamos já fazendo contato com as entidades, com toda a sociedade civil organizada para que nos ajudem a voltarmos aos índices de isolamento acima de 50%. E o que é importante, e aí concluindo a nossa fala, é que através de informes diários da Secretaria Municipal de Saúde, nós podemos constatar, é uma constatação. Eu tenho aqui 4 últimos dias. Nós temos casos confirmados, 27 casos se manteve fixo, são 27 casos confirmados. Os curados aumentou de 18 para 20. Os exames negativos para Covid-19 aumentou de 182 para 186. Os casos descartados são aqueles 19 lá no início. Os casos suspeitos em investigação, importante destacar, começaram com 5, caiu para 3, aumentou para 6 e aumentou para 9. São suspeitos, estão em investigação. E os óbitos passaram de 1 para 2. Passou de 1 para 2. E aí é importante nós compreendermos esse óbito que ocorreu, uma pessoa do sexo feminino, com 81 anos de idade, que houvera tido 2 AVCs, que é uma patologia que geralmente até leva à morte, tinha cardiopatia, tinha pneumopatia, enfim, tinha uma série de comorbidades, como é tratado pela classe médica, que, na realidade, ela poderá ter sofrido muito esse óbito pelo fato das outras patologias que ela já trazia na sua vida. Inclusive, uma pessoa da família falou ao jornal dessa cidade no sentido de que ela entendia que a pessoa que ela tratava havia morrido das outras comorbidades e não do coronavírus. Então, isso é importante para demonstrar que a situação de Votuporanga é absolutamente diferente, diversa, daquela vivenciada pela capital do estado. Dessa forma, quero trazer à nossa população: decisão judicial se cumpre. Nós fomos notificados por via eletrônica depois do expediente, na sexta-feira, e hoje eu tomei conhecimento da decisão, hoje aqui, dia 18/5/2020, e tomando conhecimento da decisão, a partir de hoje, portanto, as atividades religiosas em templos e cultos, vendas, comércio de veículos novos e usados, o uso de equipamentos sociais e esportivos públicos e privados, a abertura de academias,
estúdios de pilates, personal training, centros de treinamento, além de funcionamento de clubes sociais e de lazer, estarão impedidos no atendimento presencial. Além disso, o comércio e prestadores de serviço também não poderão fazer com apenas uma porta, fazer o recebimento daquilo que venderam no passado. Mas reafirmo, o tribunal, o desembargador Dr. Vico Manhas, disse que nós estaríamos em desconformidade com as atuais diretrizes federais e estaduais. E em relação às federais, nós estamos absolutamente na conformidade. É por esse motivo que vamos fazer o recurso, porque entendemos que a competência para ação direta de inconstitucionalidade de uma norma federal ou de um procedimento federal é do Supremo Tribunal Federal, e assim diz a nossa Carta Magna, e não do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Dessa forma, nós queremos reafirmar a postura do governo municipal em agir de forma consciente, científica, com estudos, com um projeto científico de monitoramento dos idosos que é inusitado no estado de São Paulo para a proteção da vida e da saúde da nossa população, mas a partir de hoje, estão suspensas essas atividades que foram comandadas pelo desembargador Dr. Vico Manhas. E nós vamos tomar as medidas de recurso para que essa decisão liminar venha ou possa ser cassada pelo pleno do tribunal, na medida que os nossos argumentos forem oferecidos a essas autoridades, e com isso esperamos que seja cumprida a Constituição Federal. Muito obrigado a todos. Prefeito, podemos fazer alguns questionamentos em relação a essa coletiva? Pois não. Muito bom dia, nós estamos ao vivo aqui pela página do Voto News. Diante de toda essa sua narrativa com relação a essa decisão do Tribunal de Justiça, o prefeito foi notificado eletronicamente na manhã desta segunda-feira. Os seus efeitos valerão já a partir desta segunda-feira? Muita gente está perguntando aqui, dessas empresas permanecerão fechadas a partir de então? A partir de Por favor, prefeito, fale sobre isso. O fechamento dessas atividades, ou a suspensão das atividades em academias, cultos e tudo mais, está comandado pelo desembargador. Eu fui notificado hoje, tomei conhecimento assim que cheguei, então estão suspensas as atividades nesses estabelecimentos, nessas atividades de prestação de serviços, ou aquela porta aberta para recebimento no comércio local. Nem então esses estabelecimentos com uma única porta aberta para recebimento ficará aberta, ou seja, elas estarão fechadas também. Terão que fechar as suas portas, em prejuízo da economia do município, em prejuízo da existência das próprias empresas e, a nosso ver, em prejuízo do próprio futuro do município de Votuporanga. Prefeito, até que se faça o recurso em relação a essa decisão do Tribunal de Justiça, o senhor mesmo já disse em entrevista que o Executivo já está preparando a sua defesa, o seu recurso. Isso demanda tempo, isso demanda alguns dias pelo menos. Até que isso ocorra, o comércio, esses estabelecimentos serão suspensos o atendimento. Exatamente. O atendimento para pagamentos Sim. também está suspenso. E aí eu quero fazer um comentário. Curiosamente, eu digo curioso porque uma coisa é a autoridade judiciária dizer, outra coisa é ela fazer uma interpretação. O comando para permitir o pagamento de vendas já feitas anteriormente é exatamente porque Votuporanga, assim como inúmeras cidades da nossa região noroeste, ele tem a prática de pagar por boleto, não boleto bancário, por carnê de pagamento. Por que fazem carnê de pagamento? Para não serem onerados com a taxa que as instituições bancárias cobram para fazer o pagamento via instituição bancária. Muito bem. Na ação judicial, o Procurador-Geral de Justiça diz que tem que ser através das instituições bancárias. Então, eu penso que ninguém é obrigado a fazer aquilo que a lei não determina.
A lei não determinou que quem vende tem obrigatoriamente que usar as instituições bancárias. Ele pode vender com um carnê seu próprio. E aí vem uma pandemia que impede que essas empresas recebam. Por isso que comandamos dessa forma e vamos também levar esse tema ao plenário do Tribunal de Justiça para reivindicar uma mudança. Prefeito, só para deixar claro para a população, às vezes as pessoas estão com essa dúvida, supermercados, farmácias e bancos continuam normalmente? Normalmente. Não há nenhuma mudança em relação a esse estoque. Somente em relação a alguns aspectos dos decretos que foram editados, são alguns aspectos do decreto. E aí eu gostaria de comentar, até para reafirmar a posição de Votuporanga, do nosso município, que o Supremo Tribunal, ao analisar os casos de Limeira e Parnaíba, no Piauí, entendeu que esses municípios não haviam proporcionado a justificativa do porquê daquela opção como a mais adequada para a saúde pública. No caso de Votuporanga, as justificativas já constam nos decretos, mas não foram sequer apreciadas pelo desembargador que tomou a decisão, dizendo que estávamos descumprindo as determinações federais, o que absolutamente não aconteceu. Prefeito, são centenas de comentários, muitas perguntas, muitos questionamentos e ao decorrer dessa coletiva seria importante o senhor tratar em relação à nossa realidade municipal. Ou seja, todos esses decretos são suspensos a partir de agora. Muitas pessoas estão perguntando aqui, profissionais liberais, vamos por partes. Cultos, missas estão suspensas a partir de hoje, correto? Sim, em igrejas sim. evangélicas e igrejas católicas e os demais religiões também, correto? Também. Serviços de mototáxi. Não é só qualquer doutrina espírita, Sem dúvida. enfim, Eu citei essas, por aquelas exemplo. de Né? origem africana também Perfeito. estão todas suspensas. Serviços de mototáxi. Não há essa colocação em relação aos mototaxistas. Houve uma observação apenas em relação aos outros, academias, aí. Serviço de mototáxi permanece então. Não houve menção. Serviços imobiliárias, escritórios de Não há despachantes. menção. Então, permanecem abertas, correto? Academia, o senhor já disse que serão suspensas as atividades, né? Correto? É importante, vamos destacar de forma Seria interessante, positiva, prefeito. né? Olha, está suspensa a atividade presencial das atividades religiosas em templos e cultos, venda de veículos novos e usados, portanto, concessionárias. E garagens, né? Garagens, As famosas de garagens de carros estão suspensas a partir de então. Isso. O uso de equipamentos sociais e esportivos públicos e privados também está suspenso. Por exemplo, o uso do CIT, que é um equipamento público, está suspenso. O senhor quer dizer, por exemplo, o Parque da Cultura? Não, o uso do equipamento. Perfeito. Né? E esportivo também. Então não pode usar aquelas quadras lá do Parque da Cultura, enfim. Isso quer dizer que novamente o Parque da Cultura será fechado. Nos seus equipamentos sociais e esportivos. Perfeito. Ok? É isso que está comandado. Abertura de academias, estúdios de pilates, personal training e centros de treinamento. Estão também suspensos em suas atividades pelo comando do desembargador Vico Manhas. Além disso, estão suspensos o funcionamento de clubes sociais e de lazer. Portanto, Açaí Clube de Campo, Votuporanga Clube, Clube dos 40, os demais clubes associativos estão fechados. Estão fechados por determinação judicial. E além disso, não pode mais haver o atendimento presencial com a abertura de apenas uma única porta nos comércios e prestadores de serviços considerados como não essenciais. Então, são aqueles comércios e prestadores de serviços que estão comandados para receberem as parcelas, enfim, coisas dessas. Salão de beleza, salão de cabeleireiro, esmalteria e os demais dessa área de beleza também fechados. estão suspensos, haviam sido comandados por nós, foi reafirmado pelo governo federal, mas o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está cassando uma autorização do governo federal, do presidente da República, e é contra isso
que nós vamos colocar a nossa defesa. Ficou uma pergunta, uma resposta ainda sem ser feita por sua parte, prefeito, em relação ao tempo que o Executivo vai promover esse recurso. Nós sabemos que a quarentena estipulada pelo governo do Estado de São Paulo vai até o dia 31 de maio. Ou seja, até esse período, o prefeito acredita que terá essa resposta com relação ao seu recurso, prefeito? Aí não tem como nós garantirmos o que poderá acontecer. Nós vamos fazer a defesa do município, porque já temos todos os elementos, ainda essa semana. Acontece que, diferentemente de outros órgãos que buscam intervir em poderes, nós não temos como intervir no poder judiciário do Estado de São Paulo. Então vai ficar a cargo do Poder Judiciário do Estado de São Paulo definir os seus prazos e o tempo que eles vão nos dar como resposta. Posso continuar? Prefeito, em relação aos serviços de transporte, por exemplo, os aplicativos, né, os tudo permanece. Os famosos Uber da vida aí, né? Eles permanecem da forma como estão hoje. Exato. Estacionamentos dentro da área central, as pessoas estão perguntando aqui e muito em relação à cobrança da área azul. Como que ficará a partir de então, prefeito? A área azul continua. Eu já disse com muita clareza que a área azul é um serviço social que é administrado e conduzido e operacionalizado pelo Centro Social de Votuporanga. Ele atende 70 famílias de votuporanguenses que ali atuam e, na realidade, ele procura cobrar um estacionamento porque muitas lojas, muito comércio ainda estará aberto e que não foi alcançado pela decisão judicial. Então, permanece a área azul e aí é uma observação que eu faço para que as pessoas que têm carros e, portanto, estacionam no meio-fio da nossa área central, é uma área restrita, compreendam que eles também estão praticando uma ação social na medida que esses recursos não vêm para o poder público, vão para uma entidade de assistência social que ajuda a preservar a qualidade de vida, a dignidade da vida de 70 famílias. Prefeito, outras perguntas têm relação à questão dos serviços públicos. Por exemplo, desde o início, quando se promoveu essa quarentena, o prefeito estipulou horários estabelecidos para o funcionamento da prefeitura. Como que fica a partir de agora? Funcionamento público da prefeitura, SAEV, ambiental? Tudo normal. Voltamos ao que era antes da pandemia. Está tudo funcionando dentro do horário normalmente estabelecido anteriormente à pandemia. Cultos religiosos dentro de residências onde a aglomeração também está proibida, correto, prefeito? Não entendi. Cultos, pequenos cultos, famosos cultos dentro de suas residências com 10, 15 pessoas também está proibido. Estão proibidas as aglomerações e os cultos. O culto pode ser numa igreja ou pode ser na casa de alguém. Sim. Na realidade, a determinação é ampla. É uma proibição que a Constituição não fala, ela fala ao contrário. Mas vamos caminhando dentro da realidade que estamos vivendo, numa pandemia que alcançou a todos nós de maneira única, singular, e nós vamos procurando respostas que atendam ao interesse público. Consultórios médicos, dentistas e demais estabelecimentos? Normal. Estão funcionando? Podem funcionar? Normal. Prefeito, é visível no seu semblante toda a preocupação e todo o desgaste que isso tem ocorrido, não apenas para o chefe do executivo, mas para a população em si, né? E o senhor tentou de todas as formas, com esses decretos, a flexibilização de diversos segmentos do comércio de Votuporanga para poder andar, né? Ou seja, para a população poder trabalhar. Diante de todo esse cenário, qual é a sua visão como João Dado, cidadão votuporanguense? Eu estou triste. Estou triste porque entendo que nós estamos vivendo uma ditadura dentro desse fenômeno da Covid, um processo impositivo, na realidade um processo impositivo, em que as evidências científicas estão sendo relaxadas de um lado para darem suporte para o lado do isolamento pleno, geral e restrito. Muito clara, cientistas da França, os maiores cientistas de infectologia, já definiram a hidroxicloroquina como sendo um tratamento eficaz e eficiente contra o Covid-19. E no estado de São Paulo, isso ainda não acontece. Quero dizer também
que no Brasil, que é quase um continente, nós já temos inúmeros estados. Eu dou um exemplo daqueles lindeiros a nós, estado de Minas. O prefeito de Minas praticamente flexibilizou aos municípios de maneira inteligente que estes tomem as medidas de quarentena e de isolamento social necessárias com base na realidade do município. Ao fazê-lo, ele está demonstrando aos demais governadores como deve ser tratada a pandemia. Não se pode tratar desiguais de forma igualitária, que foi o que São Paulo fez. E aí, eu quero destacar o Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, todos esses estados comandaram de forma diferente. E a gente não compreende, com base nos estudos científicos de grandes profissionais do Hospital Albert Einstein, que é a excelência em tratamento de saúde, que é a nossa USP, doutora Nise, também é uma especialista em infectologia, e diz que o tratamento com a hidroxicloroquina é absolutamente necessário, e nos primeiros dias não deixar para o pulmão das vítimas sofrer e fazê-lo de imediato. A pessoa tem um sintoma, nós em Votuporanga já conseguimos identificar os sintomas logo no seu início, porque estamos monitorando, notadamente do grupo de risco, nos 17.500 idosos. Nós monitoramos os nossos idosos e conseguimos identificar. Talvez por isso estamos conseguindo esses tratamentos precoces desse cenário, porque além de produtos que ainda não estão comandados pelo governo do estado, nós temos a vitamina D3, nós temos vitamina C, enfim, tem outros produtos que são importantes para melhorar a questão imunológica do organismo das pessoas e, com isso, enfrentarem o vírus com mais tranquilidade, com mais capacidade de reação. Prefeito, nós ficaríamos aqui uma boa parte para poder responder tantas perguntas, até porque nós temos outros profissionais de imprensa que estão aqui para poder fazer as suas perguntas também, mas o Voto News se coloca à disposição mais uma vez do senhor para poder destacar todas essas condições que foram colocadas na sua coletiva. E, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, prefeito. Muito bom. Emerson, Voto News, muito obrigado pela audiência, pelos internautas que participaram e fizeram as suas perguntas. E o prefeito de Votuporanga está triste com a realidade, mas vai lutar com todas as forças para que a Constituição Federal seja cumprida, para que a autoridade máxima desse país tenha a voz definitiva a respeito das atividades essenciais, que é isso que diz a lei federal, e para que nós possamos voltar a uma regularidade no campo jurídico, no campo econômico, no campo da saúde pública. Muito obrigado, prefeito. Dá o microfone para você. Muito bem, então nós estamos encerrando então a nossa coletiva agora aqui com o prefeito João Dado, apenas para estabelecer algumas questões que foram colocadas aqui por ele e muitas perguntas que estão sendo feitas pelos internautas. Portanto, a partir de agora,